E hoje eu estou aqui de volta com o Bom Dia Tocantins, 6 horas 12 minutos. Está preparado para ficar bem informado sobre um assunto? Sabe o que está chegando? Bom Dia Responde. Bom, nós estamos no chamado Maio Laranja. Esse mês ele chama a atenção para o combate ao abuso, exploração sexual, violência contra crianças e adolescentes. E assim como no caso das mulheres, que são vítimas de agressão no lar, também as crianças podem estar vivendo num ambiente inseguro nesse período em que se recomenda ficar dentro de casa. Por isso que a gente vai conversar hoje sobre esse assunto no Bom Dia Responde. E você, claro, pode tirar todas as suas dúvidas. A gente está aqui com o promotor de justiça, o Sidney Fiore Júnior. Muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Tocantins. Primeiro vamos tipificar. Se eu percebo que a criança, o adolescente, ele está sendo vítima de um crime, de um abuso sexual, de uma violência, o que eu tenho que fazer? Bom, a gente sempre fala o seguinte, que a violência tem vários tipos, né? Então, assim, tem violência física, violência psicológica, violência sexual, né? Sempre que a gente está se deparando em um crime, o ideal é chamar a polícia. Se o crime estiver acontecendo nesse exato momento, chama a polícia militar, porque a polícia militar ela vai dar um flagrante, colocar algema e conduzir o agressor para a delegacia de polícia, onde está a polícia civil. Agora, se for um caso que aconteceu há 1 ano atrás, 2 anos atrás, uma coisa já antiga, você pode ir diretamente para uma delegacia de polícia que vai apurar o crime. E digo mais, se eventualmente for uma agressão que acabou de deixar marcas, que a criança ou adolescente, inclusive, está sangrando, está com hematomas, é uma coisa que precisa de atendimento médico, você precisa correr para o hospital, em primeiro lugar, né? Dar a primeira assistência. Primeira assistência. Principalmente, imagina uma agressão sexual, né, em que a vítima está dilacerada e precisa de uma cirurgia. Vamos imaginar uma agressão sexual que a vítima precisa tomar pílula no dia seguinte. Ela precisa de tomar remédios para DST, AIDS. Ela precisa, muitas vezes, de um atendimento médico. Então, corre para o hospital. E depois a gente vai apurar o crime, né? Acho que seria mais ou menos essa a ideia. E quando não for um crime... mais uma coisa. Importante dizer que muitas vezes a gente não tem certeza, né? A gente tem uma dúvida. Sim. Uma fundada dúvida. Quando nós tivermos uma suspeita, não precisa ter certeza, tem suspeita que o seu vizinho, que o seu amigo, qualquer pessoa da sua família está praticando um crime contra uma criança, assim, você tem um dever de comunicar. E aí comunica para quem? Polícia. Polícia. É crime, liga para a polícia. Mesmo essa suspeita? Basta ter uma suspeita, tá? E você pode, inclusive, ligar para o 100, número 100, que é o Disque 100. 100. Muito simples. Você pode, inclusive, manter o anonimato. Não precisa ter certeza. Porque o Estatuto da Criança, no artigo 13, ele dá esse respaldo. Normalmente, se você fizer uma ligação como essa, imputando um crime para alguém, principalmente se você já sabe de cara que é uma mentira, você está praticando crime, né? Mas aqui não, aqui nós estamos parecendo uma pessoa que está de boa fé, realmente ela acha que aquele crime está acontecendo, ela pode muito bem, pode não, ela deve ligar e denunciar. O senhor, inclusive, tem números do Disque 100, né, para trazer para a gente. A gente tem um quantitativo de quantas crianças e adolescentes tiveram problemas, foram vítimas e pessoas denunciaram através do Disque 100? Sim, ontem teve uma coletiva de imprensa da ministra Damares, por causa do dia de ontem, 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, nessa coletiva foram divulgados dados. É um total de 2.700.000 casos em 2019. Isso não é só de criança e adolescente, aqui também tem idosos, pessoas com deficiência. Recorte de criança e adolescente, em 2018, 76.000 casos, 2019, 86.000 casos, 10.000 a mais, dá 13% a mais. Aumentou, né? Aumentou. Desse total, 39% foi negligência. Ou seja, não foi sequer aquela agressão física, psicológica, foi o deixar de fazer, não atender, não cuidar, não zelar de criança e adolescente. 39%. Foi o maior caso. Violência psicológica em segundo, com 23%. Violência física só em terceiro. E a sexual, com 6%.
69% desses casos, as agressões ou as negligências eram diárias. O Tocantins aparece em quarto lugar no ranking, de baixo para cima, graças a Deus, como o quarto menos violento, se você pegar em números absolutos, e se pegar em número proporcional por habitante, é o menos violento do país. Será que isso é uma subnotificação ou é verdade? É aquela coisa que a gente estava comentando, né? Mesmo numa suspeita, é preciso denunciar. Exatamente. E aí a gente pode estar, obviamente a gente está conversando, mas a situação de subnotificação, ela pode ser uma realidade, principalmente no interior do estado, onde a gente sabe que existem ali, existe um pouquinho mais de dificuldade de acesso, ou então existe até uma cultura de que pode bater, de que a agressão ela educa, isso já não funciona mais, né? Infelizmente isso tem muito, já está internalizado, digamos, né, para o pai e para a mãe, que ele tem que bater, porque ele tem o dever de exigir a educação e a criação dos filhos, então ele tem que bater. Para que fique muito claro, nós temos uma legislação que começa na Constituição Federal, né, que é o ápice da pirâmide, digamos assim, do ordenamento jurídico, que proíbe isso. Ela diz que a criação e a educação dos filhos tem que ser sem agressão física. Depois vem o Estatuto da Criança, vem o Código Civil, são duas outras leis que dizem que nós não podemos bater para educar. E dependendo do nível de agressão, você pratica um crime de tortura. Você pode praticar o crime de lesão corporal. Mais recentemente, em 2014, veio aquela lei Menino Bernardo, homenagem àquele garoto do Rio Grande do Sul, que foi espancado, foi brutalmente assassinado. Lembrando que o 18 de maio também se comemora por causa de um caso específico que teve lá em Vitória, no Espírito Santo, de uma garotinha, Araceli, que foi também brutalmente assassinada. Então são muitos e muitos casos que nós temos de vizinhos que com certeza viram sinais, tinham fundada suspeita, mas não denunciaram. O que são esses sinais? A criança ela começa a aparecer com marcas no corpo, né? Será que na escola a professora não percebe nada? E a escola é um dos principais locais onde a criança, ela por causa da confiança que ela deposita na professora ou na tia, dependendo da idade, é ali que ela vai muitas vezes revelar o crime. E a gente, quando fala em abuso sexual, principalmente, a gente usa muito essa palavra revelação, tá? Porque a revelação ela pode acontecer em qualquer local. A criança ela pode revelar para a mãe que o pai, ou que o padrasto, que o tio, que o avô está abusando dela. Ela pode revelar para uma tia, pode revelar na igreja, pode revelar num atendimento médico. Em algum lugar ela revela. E o que a lei 13.431, que é uma lei recente, de 2017, ela trouxe de novidade, que já não é novidade, 2017, Sim. É que todo município, e isso aí eu quero falar para os gestores do Tocantins, todo município tem o dever de criar um equipamento, um atendimento, tá? Que não traga a tal da revitimização para uma criança e um adolescente. O que é revitimização? Imagina você ter que recontar que você foi abusado sexualmente para 10 pessoas diferentes. A cada vez que você conta a mesma história, você revivencia o sofrimento, o mesmo trauma. E quando você fala em muitos traumas, isso é científico, tá? Neurocientistas já comprovaram que o dano cerebral, o dano na arquitetura cerebral acontece. As sinapses, elas ficam completamente diferentes de quem não teve traumas. E isso vai afetar para toda a vida de uma criança, toda a vida. Ela não vai se desenvolver como deveria se desenvolver. Esses estudos de neurociência dizem que uma criança até os 3 anos, olha que interessante isso, até os 3 anos, ela desenvolve 80% já do potencial cerebral dela. Então, por isso que tem aquela lei chamada Lei da Primeira Infância, que tenta resguardar de todas as formas o desenvolvimento sadio, principalmente de crianças de 0 a 3 anos, ou agora até de 0 a 6 anos, porque é um momento espetacular do desenvolvimento da criança, e que nesse momento, a gente chama de janelas da oportunidade. Se você der a essa criança a oportunidade mínima necessária para ela crescer e se desenvolver, ela será um adulto bom, um adulto saudável, que terá boas relações de trabalho, de família. E se ao contrário, ela tiver muitos traumas, vivenciar muitas violências, ela vai ser um adulto violento. Ela vai ser um adulto que não vai ser um bom adulto para a sociedade. Isso afeta até mesmo que tipo de emprego que ele vai conseguir, que renda que ele vai conseguir, como que ele vai contribuir para essa sociedade. Ou seja, nós estamos falando de que sociedade nós queremos para o futuro. Então, assim, retomando, né? Eu estava falando dos números,
Olha só que triste isso também. Perfil do agressor. 40% dos agressores. Antes da gente falar do perfil do agressor, eu vou chamar a participação do pessoal de casa. A gente vai interromper um minutinho a nossa conversa, porque eu quero detalhar um pouquinho melhor essa questão do perfil do agressor, porque muitas vezes está dentro de casa, o promotor ele vai dizer melhor sobre isso, e o promotor volta daqui a pouquinho para a gente detalhar melhor esses números para você aí de casa. Lembrando que o nosso QVT e o nosso WhatsApp, eles estão disponíveis para você participar e mandar perguntas. Promotor, o senhor fica com a gente aqui, tá?